Olá, aluno, como está? Bem-vindo à sua terceira aula da disciplina de Fundamentos de Física 2. Eu sou a professora Catiele e nós estaremos falando na aula de hoje sobre fluidos e termodinâmica. Bom, para você conhecer um pouquinho de mim, eu sou formada em Física, com mestrado em Engenharia de Materiais e também doutorado em Engenharia de Materiais, na área de materiais quânticos, onde a física quântica rege aí as aplicações de todos os materiais. A nossa aula de hoje, ela tem por princípio fundamental compreender quais são os fenômenos relacionados aos fluidos e à termodinâmica. Dessa forma, vamos ao quadro. Dessa forma, nós temos então que essa aula, por competência de unidade, ela tratará conhecer e aplicar as leis que regem a mecânica dos fluidos e também as leis da termodinâmica. Mas aí eu te faço uma pergunta muito importante. Onde que essas leis ou que esses conceitos de termodinâmica ou de mecânica dos fluidos estão atuantes no seu dia a dia? Onde você consegue verificar esses conceitos? Muito simples, em situações mais adversas que às vezes a gente nem para pensar que tem conceitos ali da mecânica dos fluidos, tem conceitos termodinâmicos ali envolvidos. Vamos ao quadro para vermos juntos alguns aspectos importantes aí no nosso dia a dia. A gente pode dizer que eles estão em tudo, por tudo que a gente olha. Por quê? A gente vai compreender quais são os conceitos relacionados a fluido. O que é um fluido? E quais são os conceitos relacionados à termodinâmica? E assim a gente consegue compreender que a mecânica dos fluidos e a termodinâmica, elas estão presentes no nosso ciclo da respiração, por exemplo, que realizamos, porque a gente vai entender que o ar é um fluido. No sangue que circula no nosso corpo, na água encanada, ou até mesmo em situações mais tecnológicas, como aí no funcionamento de refrigeradores, motores de carros, entre outras tantas situações. Ao final da nossa aula, algumas questões poderão ser respondidas pelos conceitos que nós iremos abordar. Por exemplo, como funciona? Ou o que é no começo dessa história, né? Um macaco hidráulico, um refrigerador, que é uma coisa que a gente usa todo momento, né? Motor de um carro, o aparelho de ar-condicionado, entre outras tantas coisas. E ainda pensar numa questão simples de como que acontece para o navio flutuar sobre as águas do mar. Para isso, para que nós possamos responder a essas perguntas, alguns conceitos serão necessários conhecimento e também as aplicações desses conceitos, dessas novas grandezas. E quais são elas? Nós iremos falar de pressão, densidade, empuxo, peso aparente, temperatura de um corpo, de um objeto, de um fluido, calor, energia térmica, dentre alguns outros conceitos, outras grandezas relacionadas aí aos processos térmicos e também relacionada a situações referentes à mecânica dos fluidos. Essa área é uma das áreas mais importantes para ser trabalhadas, porque basicamente ao nosso redor nós estamos rodeados de fluidos e também de variação de temperatura, independente do processo que a gente está citando. Se varia a temperatura, esses processos são chamados de processos termodinâmicos. Então, compreender como isso ocorre facilita a gente entender as relações do nosso dia a dia. Entender como aplicar esses conceitos que muitas vezes pode parecer que não tem sentido nenhum para nós, como eles atuam no nosso cotidiano. Para que isso seja possível, muitos conceitos vão ser abordados. Dentre eles, vamos ao quadro. A pressão e a densidade de um corpo. Quando a gente fala pressão, a gente já está pensando em alguma coisa no primeiro momento. Ai, pressão arterial, ai, a pressão... Não é bem isso que a gente vai falar da área de biologia, a gente vai focar aqui na área da física. Quando a gente fala de pressão, por definição simples, a gente está falando sobre uma força aplicada numa área.
Se a pressão é maior ou se a pressão é menor, depende da intensidade da força, e se a força for a mesma, o que vai variar é o comprimento, ou o tamanho da área ali, a dimensão da área. Ótimo. E a gente também fala sobre densidade de um corpo. Quando um corpo é mais denso que outro, como isso acontece? Como isso está relacionado com as grandezas em fluidos? Vamos ao quadro, então. Para a gente compreender como isso ocorre ou como isso é aplicado, é importante sabermos e conhecermos quais são os estados que a matéria apresenta, quais são os estados que ela compõe. De maneira geral, a matéria ela é dividida ou ela possui 4 estados físicos mais relevantes, que são sólido, líquido, gasoso e também o plasma. Os estados, eles dependem da sua temperatura. Ele varia conforme a sua temperatura, ou seja, a temperatura em que a matéria ela é submetida e distingue-se em distância e intensidade do movimento molecular. O que isso quer dizer? Para uma substância, para uma matéria, ela ser ou sólida, ou líquida, ou gasosa, aí o que nós temos que compreender? Relacionar a temperatura que essa matéria está sofrendo. Por exemplo, vamos entender a água em 3 estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Qual é nessa matéria, né, nessa substância, água, qual é a temperatura envolvida em cada um desses estágios? Bom, a temperatura para a água se solidificar é ali aquela temperatura de mais ou menos 0 graus Celsius. Nós temos o caso anômalo da água, mas ele não vem agora para a gente falar, não é interessante. A água líquida, ela tem ali ela se dá a água líquida na sua temperatura ambiente. E depois nós temos a água gasosa, que é acima de 100 graus para uma pressão atmosférica específica. Então, para que essa água apresente cada um desses estágios, a temperatura está relacionada. E a temperatura nada mais é do que o estado que a matéria, o estado de agitação das moléculas que compõem a matéria. Quanto maior a agitação, maior a vibração dessas moléculas, maior a temperatura que ela vai obter. Quando a gente fala em fluido, a gente fala em substância sólida, errei feio. Quando a gente fala em fluido, a gente fala em substância líquida ou gasosa. Por quê? Porque quando a gente coloca ela no ambiente, ou líquido ou gás, ele toma a forma daquele ambiente que é colocado, ele escoa. O sólido não, o sólido tem aquele formato e pronto, independente de onde eu colocá-lo, o sólido vai apresentar o mesmo formato. Portanto, voltamos ao quadro. Nós temos aí que os gases e os líquidos, eles podem ser agrupados e classificados como fluido. Portanto, nós temos aí por definição que os fluidos, eles não possuem uma forma definida. Eles não podem ser modelados como a questão dos sólidos. Eles vão se adaptando independente do local onde eles estiverem. Os fluidos, eles ganham o formato do recipiente que é dado a eles. Eles podem escoar. E também as grandezas físicas mais importantes para o estudo dos fluidos a serem consideradas consiste em massa específica, que também é chamada de densidade, e a pressão. Mas, atenção! Aqui nós vamos tratar dessas questões de densidade, pressão, para um tratamento de forma simplificado, considerando os fluidos ideais, que eles são incompressíveis, sem viscosidade e eles estão em repouso, tá certo? Esses são os fluidos que a gente vai considerar para a melhor compreensão e aplicação dos conceitos. Já a pressão, ela é definida como a força aplicada pela área de atuação e de contato, ou seja, quando a gente fala de pressão, ela é o único estresse que pode ser exercido sobre um corpo submerso e um fluido estático, comprimir o corpo por todos os lados. Essa força se espalha sobre a área de superfície nova, que se dá uma nova grandeza, uma nova pressão. Então, tá aí o que a gente está falando sobre
as forças que atuam nesse objeto por todos os lados. Quando ele está submerso, todas as faces desse objeto atuam sobre ele a mesma força, ou seja, em qualquer ponto da superfície do corpo, a força exercida pelo fluido é perpendicular à sua superfície, que é o que a gente designa de pressão. Pressão, P minúsculo, é igual à força aplicada pela área de superfície de contato. E no Sistema Internacional de Unidades, a pressão, ela apresenta unidade de Newton por metro quadrado e isso nós damos o nome de Pascal. Quando nós aplicamos aí o componente de força normal à superfície do fluido, sem permitir que ele escoe, nós geramos a pressão aplicada. Só que é importante a gente compreender que pressão e força são grandezas físicas diferentes. Elas estão diretamente relacionadas. A pressão, ela é diretamente proporcional à força aplicada, mas elas não são a mesma grandeza. Quando a gente está falando de força, é o movimento de um material ou de uma molécula. Quando eu aplico força a ele, é o movimento que ele ganha. Está parado, começa a se movimentar, está movimentando, altera o seu jeito de movimento. E a pressão é a quantidade de força que eu tenho aplicado numa área específica. A unidade para força, não se esqueça no Sistema Internacional, que é Newton. Já para pressão, Newton por metro quadrado, que é igual a Pascal. Voltemos ao quadro. No caso, então, de pressão atmosférica, ela é um caso comum de pressão externa que atua sobre todos os recipientes abertos e ela se dá ao nível do mar e possui, ao nível do mar, um valor de 1 atm, que é aproximadamente 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Nós temos aí outras formas de unidades para pressão, só que, como eu disse, para o sistema internacional a pressão ela é dada em Pascal. Tenho ATM, tenho bar, tenho outras situações, dependendo dos materiais ou das ferramentas que você esteja usando ou do local onde você reside. Mas para o sistema internacional a pressão ela é dada em Pascal. Voltemos ao quadro. Sendo assim, então, nós temos aí, para finalizar os conceitos de pressão e densidade, a definição de densidade. A densidade ela é outra propriedade muito importante e também ela é chamada de massa específica, depende aí da literatura que você esteja usando. Cada fluido pode ser especificado através de sua densidade ou massa específico. E o fluido incompressível, a sua massa específica é constante em qualquer situação. A densidade da água, por exemplo, é 1000 kg por metro cúbico. Isso significa que a cada 1000 kg de água são necessários para preencher um recipiente com um volume de 1 metro cúbico. E a sua equação, a densidade, essa letrinha é uma letrinha grega ρ, é igual à massa de um corpo pelo volume, isso para materiais homogêneos. E a unidade no Sistema Internacional para densidade é quilograma por metro cúbico. Algumas tabelas é utilizado grama por centímetro cúbico. E como que a gente faz a conversão? Aí tem as regras de conversão para compreender como utilizar quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Assim, a gente compreende, então, quais são os conceitos principais para estudar os fluidos e a aplicação de uma lei muito importante. Vamos ao quadro. É a lei de Stevin e também o princípio de Pascal. E aí nós temos que a pressão varia com a altura, ou seja, ou ela varia com a profundidade ou ela varia com a altitude. E tem uma relação entre profundidade e altitude. Você já por acaso ouviu dizer que um mergulhador, dependendo da profundidade do mergulho em que ele está, ele não pode voltar à superfície de uma vez por conta da variação de pressão? Isso ocorre pelo fato da pressão da água aumentar com a profundidade. Então, quanto mais profundo, maior é a pressão. Caso contrário, acontece com maior altitude. A pressão atmosférica diminui com o aumento da altitude. E
é um exemplo aí dos aviões voando em alta altitudes, que devem ter cabine pressurizadas. E isso aqui é importante a gente falar da pressurização. Aqui, quando a gente está falando de pressurização, a gente quer entender que algo pressurizado é algo que mantém em equilíbrio as pressões ou do ar ou dos líquidos que estão em volta. Então, dentro de um avião, por exemplo, fora do avião a pressão é muito menor do que a pressão que nós suportamos, do que a pressão que nós estamos habituados. Então, a cabine é pressurizada para deixar a pressão do nosso organismo igual à pressão do ar interno dessa cabine. Abre parênteses. Físico tem que dar uma pensada nas possibilidades. E dizem, né, alguns cientistas que um dos problemas que a viagem do tempo ainda não foi solucionada, ou para o passado ou para o futuro, é porque quando a gente está falando de deslocamento no tempo, a pressurização se tornaria instável. E aí, nós estaríamos em um local onde a pressão não estaria de acordo com a nossa. E isso poderia causar problemas graves, como, por exemplo, uma implosão do nosso corpo. Vamos voltar? É só uma curiosidade para você entender o que é que essas ideias de pressão e de pressurização cabem. Ainda estão pensando em situações, em várias áreas, de como deixar a pressurização adequada. Não só nessas ideias de viagem no tempo, que não é uma ideia descartada na física, mas também em alguns equipamentos de uso comercial. Sempre há como melhorar isso. Vamos ao quadro. Você entendendo então o que é pressurização e como isso é importante, nós temos também que a pressão é a mesma em todos os pontos em que há a mesma profundidade, ou seja, a mesma altura, independente do formato do recipiente que ele apresente. Ou seja, olhamos aí nessa figura o ponto A. A força nesse ponto é a soma das forças atmosférica e a pressão do fluido que exerce nesse material. Ou seja, a força nesse ponto é a força atmosférica mais o peso do fluido. Ótimo. Assim, eu posso calcular a pressão em A. E como eu calculo essa pressão? Lembra que pressão é igual a força pela área? Então, a pressão em A, ela vai ser igual à pressão atmosférica mais a densidade desse corpo, G é a aceleração da gravidade e H é a altura desse objeto. Nós temos aí, então, de maneira geral, que a pressão é igual à pressão inicial mais ρGH. E essa equação ela é chamada de princípio de Stevin. Dessa forma, o princípio de Stevin, ele diz que a diferença entre as pressões de dois pontos em um fluido em repouso homogêneo e incompressível independe da forma do reservatório e os pontos que estão a uma mesma profundidade são submetidos à mesma pressão. E eu posso escrever a equação como essa que nós vimos ou colocando a pressão inicial para cada igualdade, a variação da pressão é igual a ρGH vezes a variação de altura. Dessa forma, vejamos um exemplo aí. Eu tenho esse recipiente que ele está com uma boa parte preenchido com água e aqui nessa região com mercúrio. Essa altura aí dessa linha tracejada em vermelho, ela é de 10 metros. A pressão nós temos que a pressão aí atmosférica, dada em Pascal, é 1 atm ou 1,03 vezes 10 a quinta Pascal. E a densidade da água é 1.000 kg por metros cúbicos. Então, aplicando a lei de Stevin, nessa linha aqui, ó, quaisquer dos pontos, seja o A, B, C, D, E, F ou G, a pressão vai ter o mesmo valor, que é de 2 vezes 10 a quinta Pascal, porque todos apresentam a mesma altitude, a pressão ela não varia. Vamos então verificar esse teste aqui, vamos ler juntos. A pressão na base de um copo cheio de água, e aí ele dá a densidade da água, é P minúsculo. A água é desejada,
despejada e o corpo é preenchido com álcool etílico, cuja densidade é de 806 kg por metro cúbico. Qual é a pressão na base do copo? Então, o que eu tenho que compreender? A pressão, a relação entre a pressão da água e com a pressão do álcool na base desse copo. Nós temos aí que, pela equação, a pressão, ela é dada pela pressão inicial mais ρGH. Ou seja, eu preciso saber qual é a relação da pressão da água com a pressão do álcool. O que eu preciso entender aqui? Como se comporta essa pressão para a água e como se comporta essa pressão para o álcool e fazer a relação entre eles. Faça aí depois e compare o resultado, que a pressão na base do copo com álcool vai ser menor do que a pressão com a base com água. E assim a gente aplica a lei de Steve. Só que nós temos também atuante a lei de Pascal e compreender como essa lei de Pascal atua no corpo. A lei de Stevin, nós vimos que eu tenho que, na mesma altura, todos os pontos daquele líquido com o mesmo líquido, porque tem a mesma densidade, tem o mesmo valor. Variei a altura, mudei o valor da pressão. Mas e agora a lei de Pascal? O que ela nos diz? Vamos ao quadro e compreender então. Quando a gente está falando da lei de Pascal, é fácil a gente compreender e lembrar e pensar numa prensa hidráulica, porque o exemplo se torna mais fácil, é uma das grandes áreas de atuação dessa lei. Na lei de Pascal, nós temos que a pressão em um fluido depende da profundidade e do valor da pressão inicial, ou seja, qualquer aumento de pressão na superfície deve ser transmitido para todos os outros pontos do fluido. Assim, nós temos que as aplicações mais importantes são os freios hidráulicos, elevadores de carros, macacos hidráulicos e empilhadeiras. Compreendendo a lei de Pascal, temos que, com o aumento de pressão, é o mesmo nos dois lados, a pequena força F1, que é essa força aqui na esquerda, produz uma força muito maior à direita, que é F2. Uma força de módulo F1 é aplicada a um pequeno pistão com área de superfície A1. A pressão é transmitida por um líquido incompressível para um pistão maior, com área de superfície A2. E a equação agora para a pressão vai ser igual a pressão é igual a pressão em 1, que é igual a pressão em 2. Como pressão é força pela área, essa é a equação que define a lei de Pascal. Então, nós temos que levar em consideração como se dá, quais são as áreas ou quais são as forças aplicadas para eu saber qual é, então, a relação das áreas para a aplicação da lei de Pascal. Um conceito muito importante quando falamos de fluidos é o empuxo. Vamos ao quadro para compreendermos um pouco mais sobre esse conceito. E quando a gente fala de empuxo, no mesmo momento, nós lembramos ou pensamos em estudar o princípio de Arquimedes. Quando a gente fala no princípio de Arquimedes, já tem logo uma história física para que a gente possa compreender como se deu esse princípio. Diz os historiadores que essa história é verídica, mas aconteceu tem muito tempo. Arquimedes era um cientista que servia ao rei. Eu não lembro muito bem o nome do rei, nem o lugar onde eles ficavam, mas depois você pesquisa para você aprofundar mais nessa história aí. E aí, o rei mandou fazer uma coroa, certo? Só que quando o rei recebeu essa coroa, ele ficou meio assustado, porque ele não sabia, não sei se assustado é a palavra certa, desconfiado. Ele não sabia se aquela coroa tinha sido feita exatamente toda de ouro, sabe? Ele achou que a pessoa ao qual ele encomendou a coroa modificou, colocou outros materiais além só do ouro na liga. E aí ele começou a falar, poxa vida, será que eu paguei o valor para ouro e eu não tenho ouro aqui? Chamou Arquimedes e falou, resolve esse problema. Veja se essa coroa ela é feita toda de ouro. Hoje, a gente tem um dispositivo que a gente coloca o material lá dentro e sabe exatamente qual é a composição da liga que o constitui. Naquela época, não. Arquimedes foi embora. Pensou e não chegou em conclusão nenhuma. Pensou alguns dias e o rei já estava cobrando, queria uma resposta, né? Aí ele falou, quer saber? Eu vou tomar banho. Encheu a banheira dele,
até a boca de água, até o máximo que dava, e entrou lá para tomar um banho. Só que quando ele entrou na banheira, normal, né? Tá cheio até o máximo que deu, a água escoou. Olhando aquilo, ele falou assim, já sei como resolver esse problema, pela densidade. Porque o meu corpo que entrou aqui expulsou da banheira a mesma quantidade de água que ele ocupa. E assim eu posso relacionar as densidades e saber de qual material que foi feito. Daí surgiu a expressão eureka, porque conta a história que ele saiu nesse mesmo momento, ele esqueceu de pôr roupa, correndo para a rua até a casa do rei e gritando eureka, eureka, que significa eu descobri, eu sei o que é, acertei. Para contar para o rei então que aquela coroa, ele sabia se ela era feita toda de ouro ou não. Essa é a história do princípio de Arquimedes, essa é a história do Arquimedes, grande cientista que ajudou aí nas postulações referentes ao empuxo. Vamos entender então o que tudo isso tem a ver e qual é o conceito de empuxo? Vamos ao quadro. Você já tentou alguma vez empurrar uma bola para baixo na água, na piscina, empurrando a boia ou alguma outra coisa? Quando você solta, ela volta para cima com tudo, não volta? Ótimo. É extremamente difícil por causa da grande força para cima exercida pela água sobre a bola. O corpo total ou parcialmente imerso em um fluido é sustentado por uma força vertical para cima. E essa força vertical para cima, ela recebe o nome de empuxo ou força de sustentação. E ela é dada pela densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes o volume desse fluido que foi deslocado. Essa equação, então, do empuxo, ela apresenta para nós a intensidade, que a intensidade do empuxo está relacionado com o peso do fluido deslocado por esse corpo. Nós também temos que o volume de fluido deslocado é igual ao volume submerso do objeto que está no fluido. Daí que Arquimedes teve a sua grande sacada do eureka. E também que quanto maior o volume imerso, maior o empuxo. E daí vem aquelas situações que igual eu falei para você, você está lá na piscina, empurra a bola para baixo. Ela quer subir, ela não quer ficar ali embaixo. Quando você solta, ela volta com tudo. É a força de empuxo empurrando. Você já não teve a sensação, quando você está lá boiando, eu vou usar a piscina de novo, porque é um local onde a gente tem líquido, né, e tal. Você está lá boiando, ou você vai fazer um exercício na piscina, não dá a sensação que você está com menos peso, que você está mais leve? E isso tem a ver também com a força de empuxo atuando no seu organismo. Voltamos ao quadro. Temos então que, para essa situação, algumas coisas são importantes. Primeiro, a força de empuxo ela é exercida pelo fluido. É o caso da bola que eu falei, é o seu caso lá que eu falei de se sentir mais leve. Temos também que ela não é determinada pelas propriedades do objeto, do material em contato. Ela é determinada pela quantidade de fluido que foi deslocado pelo objeto. Se vários objetos de densidades diferentes, mas de mesmo volume, são imersos em um fluido, todos eles experimentarão a mesma força de empuxo. E se eles afundam ou flutuam, depende da relação entre as forças de empuxo e força gravitacional. A relação da força de empuxo e da força gravitacional, que é o peso. O peso é igual mg. A direção do movimento de um corpo submerso em um fluido é determinado somente pelas densidades desse fluido. E aí nós temos três casos diferentes. Quando a densidade do corpo ela é menor que a densidade do fluido, então a força gravitacional vai ser menor do que o empuxo. O corpo acelerará para cima. Ao contrário, quando a densidade do corpo é maior que o fluido, então a força-peso ela vai ser maior que o empuxo e o corpo afundará. Quando a densidade do corpo for igual à densidade do fluido, as forças se igualam e o corpo permanecerá em equilíbrio. E no equilíbrio estático, em que a força de empuxo seja igual à força gravitacional, nós temos aí que o empuxo em A desse nosso desenho,
a densidade do fluido vezes G vezes a velocidade do corpo, e o empuxo B, agora, velocidade não, volume, desculpa, do que foi deslocado. Realinhando, né, agrupando essas duas equações, nós temos aí que eu posso escrever que a velocidade do fluido deslocado dividido pela velocidade do corpo é igual à densidade do corpo pelo fluido. Com isso, o conceito de peso aparente fica fácil dedução. Assim, nós podemos dizer que quando a gente fala de peso aparente, nada mais é do que o peso real que o objeto tem, menos a força de empuxo em que sobre ele é aplicado. E aqui eu tenho um teste para você. O teste diz assim: você naufragou e está flutuando no meio do oceano numa balsa. E aí, na sua carga, inclui um baú de tesouro, cheinho de ouro. Só que você está afundando. E você precisa resolver o seu problema? O que você vai fazer? A primeira coisa que você pensou foi tirar o baú, não foi? Não pode. Você não pode se desfazer desse baú. E aí? Voltamos ao quadro. Você precisa escolher alguma dessas alternativas. Você deixa o baú de tesouro no topo da balsa, prende na parte inferior ou pendura na água, preso à balsa da corda. E aí? O que você precisa fazer? Como você vai resolver isso aí? Você já viu que você não pode desfazer dele. Aplique os conceitos que você viu de empuxo para escolher qual é a sua melhor decisão nesse caso. Qual será uma aplicação prática do princípio de Pascal? Vamos ao quadro. E aí a gente fala aí sobre a prensa hidráulica. Esse é um exemplo da prensa hidráulica do nosso princípio de Pascal. E o que ele diz? Ele fala que o meu experimento é sobre a prensa hidráulica. Eu tenho duas regiões ligadas por uma mangueira de área menor e de área maior. Primeira análise, nós temos aí: aperte alternadamente os êmbolos das seringas e analise em qual deles é necessário fazer mais força. Tem o êmbolo pequeno, menos força, mas o deslocamento é maior. Quando eu aperto esse êmbolo aqui, ó, como que você pode fazer esse experimento? Pega duas seringas, uma menor e uma maior, e aqui uma mangueira, coloca um líquido entre eles, e aí você consegue apertar aqui esse êmbolo e esse êmbolo. Quando você aperta esse, você verifica que faz menos força para o maior deslocamento. Quando você aperta esse, você verifica que eu faço maior força para um pouco deslocamento. E a explicação é simples: as áreas de contatos são diferentes. Quanto maior a área para a mesma pressão, menor é a força. Análise 2. Agora eu tenho um bloco de 20 gramas apoiado sobre o êmbolo maior da seringa. Pressione lentamente o êmbolo da seringa menor até deslocar 3 centímetros em seu equilíbrio dinâmico, na altura delas aí. E qual é a intensidade da força aplicada se o êmbolo da seringa for maior? Da seringa maior se deslocou 2 centímetros. Aí eu tenho, então, a aplicação do que é falado para nós. Então, nessa situação, o que nós temos aí? Eu coloco essa força, esse bloquinho aqui, e aplico aquela força. Nós temos a aplicação da lei de Pascal, que diz que a pressão é igual a pressão em 1, que é igual a pressão em 2, e pressão, eu tenho a força pela área. Aplicando o princípio de Pascal e modificando e trabalhando matematicamente com as equações, eu consigo verificar que a força 1 que deve ser aplicada é dada por essa equação, onde eu tenho o peso de B, o quanto deslocou em B e o quanto deslocou em A. Aplicando tudo isso na equação, a força em 1 ela é da ordem de 0,131 newton. E por fim, a análise 3, ele diz que qual seria a massa desse bloco que, caso inserido sobre o êmbolo menor, equilibraria perfeitamente um bloco de 100 gramas sobre o êmbolo maior. Então, ele está querendo saber, com esse bloco de 100 gramas,
qual é a massa de um bloco que eu coloco aqui para equilibrar essa situação? Nós já temos a equação da força 1, relacionando as áreas e aplicando, eu descubro que a força em 1 tem que ser de 0,65 newtons. E eu sei também que no equilíbrio, a força ela tem que ser igual ao peso, massa vezes a gravidade. Dessa forma, então, para eu descobrir a massa, eu aplico na equação do peso e ele vai me dar um valor de 66 gramas. E assim, então, eu consigo analisar cada uma dessas situações que estão envolvidas nessa lei de Pascal, relacionando o equilíbrio, relacionando também a força e a área aplicada. Esse título é muito interessante, de surpresa titânica. Por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre iceberg. Vamos ao quadro. E o que o iceberg ele tem a ver, ou ele está relacionado com tudo isso aqui que a gente está falando de empuxo, ou com toda essa situação de força, de pressão. O que isso tem a ver? Você primeiro já ouviu falar do iceberg? E quando a gente fala de surpresa titânica e a gente fala de iceberg, a gente já lembra logo do navio Titanic, que colidiu no iceberg. Porque quando a gente olha, o iceberg ele tem só uma pontinha de gelo sobre a água, mas a maioria do seu volume está localizado embaixo da água. E como que eu calculo esse volume? Vamos ao quadro. Nós temos aí, então, que um iceberg flutuando na água do mar é extremamente perigoso, porque, como eu disse, a maioria da sua parte está abaixo da superfície e essa porção ela está escondida. Essa porção escondida pode danificar um navio que está a uma distância considerável do gelo visível, que fração do iceberg está abaixo do nível do mar. Aqui a relação que nos faz lembrar do Titanic, ó. Eu vejo, está distante, mas embaixo da superfície eu não consigo verificar qual é a forma que ele possui, o iceberg. Então, eu vou usar aquela relação em que fala que o volume do fluido deslocado pelo volume do corpo é igual à densidade do corpo pela densidade do fluido. E eu vou chamar aqui essa relação do volume do fluido pelo volume do corpo é igual a F. E vou começar a trabalhar com F. Então, F vai ser igual à densidade do gelo pela densidade da água do mar. Colocando os valores da densidade em quilograma por metro cúbico do gelo e da água do mar, eu tenho que vai dar aproximadamente 0,89, ou seja, 89%. Assim, 89% do iceberg, ele é localizado abaixo da superfície do mar. E a gente não enxerga. Só apenas 11% desse iceberg, ele é visível para nós, acima da superfície do mar. Então, atentem-se, é uma ótima área de aplicação desses teoremas aí na área de empuxo, na área de pressão e também para analisar os fluidos, para que você compreenda que nas situações adversas, muito tem sido descoberto em relação às suas densidades, em relação aos seus volumes, quando a gente relaciona fluido também. Todos os fenômenos, em todas as situações que relacionamos a temperatura com o que está ocorrendo, é um fenômeno térmico. E quando a gente fala em fenômeno térmico, nós estamos falando da área da física que se chama termodinâmica. Termodinâmica por quê? Vamos dividir essa palavra em duas partes. Termodinâmica. Dinâmica significa, quando a gente fala... Nós temos na física estático e dinâmico. Estático seria algo parado, dinâmico é algo que apresenta movimento. Então, é o movimento de algo que produz a temperatura, ou que provoca a temperatura, ou que é o estudo do movimento em relação à temperatura. Por isso que nós trabalhamos com a termodinâmica. Todas as grandezas, todas as partes que relacionem a variação da temperatura
no seu estudo ou no seu desenvolvimento, tem processos termodinâmicos atuando. Vamos ao quadro e entender melhor quais são esses fenômenos térmicos e as descrições desses fenômenos. Dessa forma, então, nós temos que, para que seja possível a descrição quantitativa de fenômenos térmicos, é necessário compreender os conceitos de grandezas de temperatura, calor, energia interna e equilíbrio térmico. Para isso, definir a energia térmica de um sistema é de suma importância e compreender que esses conceitos, eles apresentam diferenças entre si. A energia térmica, então, nós podemos dizer que é a manifestação do estado de vibração das partículas que compõem o material. Ela está relacionada à energia cinética das moléculas de um material. Não se esqueça, quando a gente fala de energia cinética, eu não estou falando da velocidade que aquele material apresenta. A energia cinética, ela está associada à velocidade do material, mas ela não é a velocidade do material, mesmo porque, na unidade do Sistema Internacional, energia é dada em joule, seja qualquer tipo de energia, e a velocidade é metros por segundo. Não é a mesma unidade, as duas coisas não são a mesma. A energia cinética, por definição de uma partícula comum, ela é dada por 1/2 da sua massa vezes a velocidade ao quadrado, tá certo? Voltemos ao quadro, então. Então, nós temos aí que a energia térmica está associada à energia cinética das moléculas de um material. Quanto maior for a energia, átomos e moléculas vibram mais intensamente. Isso significa que eles apresentam maior energia térmica. E dependendo das grandezas, seja massa, temperatura, composição do material, do qual é constituído o corpo, dentre outras situações. Associando ao movimento das partículas, nós temos aí o conceito de temperatura. E que conceito de temperatura? Ele é diferente do conceito de calor. Temperatura e calor são coisas distintas por definição. Nós temos aí que algo que determina se haverá ou não transferência de energia entre dois corpos em contato térmico. É uma definição de temperatura. Medida do estado de agitação das partículas ao comportamento mecânico das moléculas relacionada à energia cinética das moléculas de um material que está relacionado à energia térmica desse material. Então, quando eu falo em temperatura, eu estou falando na velocidade de agitação das moléculas, que, associada a essa velocidade, eu tenho uma energia cinética. Quanto maior for essa energia cinética, maior a velocidade das minhas moléculas, das minhas partículas, maior a temperatura que um corpo apresenta. Quanto menor, menor a velocidade, menor a agitação, menor tudo. A gente usa erroneamente o conceito de calor e frio. Tá errado falar assim, mas para que a gente possa entender um pouco melhor, quanto mais quente um corpo, maior a energia cinética ele tem, maior a sua temperatura. Quanto mais frio o corpo, menor a energia cinética, menor a sua temperatura, menor a vibração. Não usa mais, é só para você entender, tá? E quando a gente está falando aí de vibração, quando a gente diminui a temperatura, a vibração diminui, até chegar a um ponto em que não há mais vibração. E esse ponto é chamado de zero absoluto, na escala Kelvin. Vamos ao quadro. Então, quando eu não tenho movimento, quando eu não tenho nenhum tipo de agitação entre as moléculas, eu tenho o que eu chamo de zero absoluto. É a menor temperatura que possa se chegar. Uma maior não existe limite, mas a menor tem. E é nessa escala Kelvin, onde aqui eu tenho o nosso zero absoluto. Até hoje não conseguiu chegar nada em 0 Kelvin, porque em 0 Kelvin nenhum movimento dos elétrons dentro do átomo ocorre. É zero movimento. O mais que a gente conseguiu chegar é ali a 4 Kelvin, que é o valor do hélio líquido. Então, todos os materiais que eu consigo deixar essa temperatura de resfriamento,
é o menor que eu consigo chegar até hoje, não chegou-se ainda até o zero absoluto. E por que a escala Kelvin é utilizada no Sistema Internacional de Unidades? Porque é ela que tem o zero absoluto. Por exemplo, quando eu estou falando de 0 graus Celsius, eu estou falando de 273,15 Kelvin. Note que a escala Kelvin ela não é graduada. Graduadas são as escalas Celsius e Fahrenheit. A Kelvin não. Então, na escala Kelvin eu tenho um partido, um pressuposto do zero absoluto até um sem limite. Por isso que ela é considerada, então, para nós, a escala absoluta, a escala no sistema internacional. Voltemos ao quadro. E aí, quando nós estamos falando, então, no sistema internacional, nós dizemos que a grandeza, né, a unidade para temperatura, ela é o K maiúsculo, que é Kelvin. Coisas importantes. A temperatura não mede a quantidade de energia térmica do corpo. E se o corpo está numa temperatura mais alta do que o outro, não quer dizer que ele possua maior quantidade de energia. Isso pelo fato do calor ser a energia térmica em trânsito. De maneira geral, nós dizemos que um corpo possui temperatura, que é a quantidade de relacionada à quantidade de movimentos das suas moléculas, dos seus átomos e tal. Quanto maior a temperatura, maior a agitação e tudo isso. Mas o calor é energia térmica em trânsito. O corpo não possui calor, o corpo possui temperatura. Calor é energia dada no sistema internacional por Joule. Temperatura, ela é algo que associa o movimento das moléculas, dos átomos daquele corpo, dada no sistema internacional por Kelvin. Vamos ao quadro, então. Nós temos aí que, quando dois corpos em temperaturas diferentes são colocados em contato, espontaneamente, a transferência de energia térmica do corpo que tem maior para onde tem menor temperatura. A temperatura do mais quente diminui e do mais frio aumenta até que as duas se igualem e chega aí o que nós chamamos de equilíbrio térmico. E o calor é energia térmica em movimento entre os corpos que estão em contato e possuem temperaturas diferentes, até que haja o equilíbrio térmico. Ou seja, se eu tenho aí dois corpos que estão em equilíbrio térmico com o outro e se possuem a mesma temperatura, não trocam energia térmica por calor ou por radiação eletromagnética quando colocamos em contato térmico. E essa é exatamente o enunciado da Lei Zero da termodinâmica. A Lei Zero da termodinâmica, ela diz que se eu tenho dois corpos que têm a mesma temperatura e colocar um outro corpo de mesma temperatura em contato, não há transferência de calor, porque todos eles estão em equilíbrio térmico. Por que chama de Lei Zero da termodinâmica? Porque ela foi a última lei a ser escrita da termodinâmica. Foi descoberta a Lei 1 da termodinâmica, a Lei 2 da termodinâmica. Só que depois de tudo isso, foi definido o conceito de temperatura e viram que o conceito de temperatura era o conceito mais importante, que dava a base de toda a definição de termodinâmica, que dava a base de todo o conceito das leis de termodinâmica. E eles não queriam mudar, ficar com lei 1, 2, 3, porque ia mudar os postulados, ia mudar os... não. E aí eles pensaram, bom, se sem esse conceito a teoria de termodinâmica não existe, ele é o nosso conceito zero, é o conceito primordial. Por isso é chamado de Lei Zero da termodinâmica, onde nós temos o equilíbrio térmico dos corpos. Se eu coloco corpos de diferentes temperaturas no mesmo ambiente, eles vão, um vai ceder calor, o outro vai receber calor, um vai perder temperatura, o outro vai aumentar a temperatura, até que eles cheguem no equilíbrio térmico. E aí, então, quando associado ao equilíbrio térmico, não há mais troca de calor entre os corpos, eles estão em mesma temperatura. Vamos ao quadro. E para que seja possível nós compreendermos o equilíbrio térmico, temos aí o enunciado da lei da termodinâmica. Se eu tenho dois corpos à mesma temperatura, quando eu também aproximo esses dois corpos, a temperatura ela permanecerá a mesma e não haverá troca de calor entre esses corpos. Mas como acontece se houver o aumento da temperatura?
se houver transferência de calor entre os corpos. Vamos ver? O que ocorre com esses corpos em que são expostos a esse aumento de temperatura? Como eles respondem termodinamicamente? Qual é o ciclo que acontece neles? Ou se eles recebem, se eles cedem, tem trabalho envolvido? Vamos ao quadro. Temos então, para compreender o que é esse aumento da temperatura num corpo, um fenômeno chamado variação da temperatura, quando a temperatura aumenta, conhecido como expansão térmica. Adendo parênteses. Quando a temperatura aumenta, nós temos a expansão térmica. Quando a temperatura diminui, nós temos a contração térmica. E o que é essa expansão térmica? Vamos ao quadro e compreender os conceitos relacionados à expansão térmica. Ótima! A expansão térmica é a consequência da mudança na temperatura de um corpo, pode ser sólido, líquido ou gasoso. E conforme a temperatura desse corpo aumenta, os átomos oscilam com maior amplitude, a separação média entre eles aumentando assim as dimensões do corpo. E aqui é uma coisa muito engraçado assim, que é piada de físico, mas eu vou contar pra vocês, tá bom? Finge que é engraçado, tá? Que é piada de físico, vocês precisam rir das piadas de físico, Falam assim, que eu costumo falar, na verdade. Quando alguém chega e fala assim, nossa, passou o tempo, né? Você era tão magrinha, e agora você tá aí, deu uma aumentadinha. Aí eu jogo o conceito físico para ele, Porque tudo que consiste nesse universo é físico, a gente explica fisicamente, não é? Eu falo assim, poxa vida, não é que eu dei uma aumentadinha, eu estou em expansão térmica. Entendeu a piada? Entendeu? Expansão térmica, aumentou a temperatura, os átomos que constituem meu corpo, eles aumentaram a energia, então eles estão oscilando mais, estão mais espaçados um do outro, deu uma aumentadinha, entendeu? Aí você tira essa de letra e brinca com a expansão térmica num conceito físico. Ah, foi boa, vai, a piada? Tá bom, vamos voltar e falar sobre a expansão térmica, vamos ao quadro. Ótimo, então nós temos aí que a expansão térmica, ela pode ser de 3 formas específicas, ou linear, ou superficial, ou volumétrica, depende de como eu estou trabalhando com esse meu material. Ou seja, ela pode ser linear, uma dimensão, superficial, 2 dimensões, ou tridimensional, volumétrica, 3 dimensões. Quando a gente está falando da expansão térmica linear, ela fala, a sua equação é dada pela variação do comprimento de um corpo, é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura. Esse coeficiente de dilatação linear está relacionado também com a dilatação volumétrica. O coeficiente de dilatação volumétrica ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. E a sua unidade de medida no sistema internacional é de graus Celsius a -1. É importante a gente entender que, quando eu estou falando de expansão térmica, e o mesmo vale para contração, toda a parte do meu material expande de maneira igual. Se eu vou falar de volumétrica, e eu estou trabalhando com volume, não quer dizer que só uma parte do meu material expandiu. Não, todas as partes expandiram de maneira igual, de mesma quantidade. Então, se eu tenho, é comum, dá uma pesquisada depois em relação a alargar algo de ferro para que você possa tirar do objeto do outro, como que acontece isso com a ajuda da temperatura. Porque quando eu aqueço um objeto metálico, ele aumenta e aí ele sai do local onde ele é colocado, porque ele aumenta tudo. Da mesma forma que ele aumenta o externo, ele também aumenta, se ele for oco, a região do furo, igual. Essa é a grande sacada da expansão térmica. Todo o meu material, ele aumenta de forma igual. Voltemos ao quadro. Exemplificando, então, esse sistema, nós temos um segmento de trilho ferroviário de aço que tem comprimento de 30 metros, quando a temperatura é 0 graus Celsius.
qual é o seu comprimento quando a temperatura for de 40 graus Celsius? E aí ele dá o coeficiente de dilatação linear do aço. É só aplicar a equação. Aplicando a equação da dilatação linear, nós temos que o quanto variou, a variação, ela é dada aí por mais ou menos 0,013 metros. E agora o meu comprimento final, aplicando na equação, é de 30,013 metros. Então, não esqueça que essa é a variação, o quanto aumentou nesse meu material. E a expansão térmica, ela explica o porquê alguns materiais têm um espaçamento entre eles. Isso acontece aí nas linhas de trem, isso acontece aí quando a gente está falando também nas pontes, nas placas de concreto. A hora que você vai passar numa ponte, dá uma olhada. Tem um vãozinho ali, ó, porque ele expande, dependendo da temperatura que chega o dia, ele expande termicamente. E se eu não respeitar essa região aí, eu posso ter trinca na minha superfície, eu posso ter envergadura, por exemplo, das linhas do trem. Por isso que é importante eu conhecer o meu material e conhecer também como ele se comporta quanto à variação da temperatura, seja ele para positivo, aumentando a temperatura, seja ele diminuindo a temperatura. Voltamos ao quadro. E aí nós temos o conceito de como ocorre a transferência de calor. Então, quando um corpo recebe ou cede calor, há a variação de temperatura ou sua mudança do estado físico. Se a mudança for apenas variação de temperatura, nós temos o calor sensível. Agora, se houver mudança de estado, calor latente. E a equação fundamental para a calorimetria, ela é dada com Q é igual a mc delta T, onde esse Czinho é o calor específico do material sensível, que é a característica da substância, ou seja, o calor necessário para elevar 1 grau a temperatura de unidade de massa desse material. A quantidade de calor é dada em joule e o calor específico é joule, esse casinho aqui é minúsculo, tá? Quilograma vezes Kelvin. Assim, nós temos que o Czão, C maiúsculo, é a capacidade térmica, que é a quantidade de calor pela variação da temperatura, que é igual a massa vezes o calor específico. Temos o calor específico latente dado por esta equação. E assim, aplicamos esses conceitos em um exemplo para facilitar onde cada uma delas é aplicada. E esse exemplo diz assim: uma amostra de 100 gramas de um determinado material na temperatura ambiente, que aqui ele está considerando 20 graus Celsius, ao absorver uma quantidade de calor equivalente a 1.200 calorias, atinge a temperatura de 80 graus Celsius. Calcule o calor específico sensível desse material. Então, aplicando o que nos foi dado, em Q é igual a mc delta T, eu tenho a quantidade de calor, a massa e a variação da temperatura que eles nos dá. Então, esse calor específico, ele é de 0,2 caloria grama por grau Celsius. E assim, então, eu aplico, note que essa unidade é diferente da que a gente viu relacionada ao Kelvin, mas é só fazer a transferência de unidades. E consigo entender como a quantidade de calor está relacionado com o meu material. Os conceitos termodinâmicos são aplicados para compreender as propriedades dos gases ideais. Saber, então, como que ocorre sobre a variação da temperatura, o que acontece com ele, se ele expande, se ele contrai, qual o volume que ele ocupa, a pressão, como está relacionada a pressão com os fenômenos. Por isso, é importante a gente compreender quais são as principais propriedades relacionadas aos gases ideais. Vamos ao quadro. Nós temos aí, analisando as variáveis de estado e a equação de Clapeyron, as variáveis de estado, elas são 3 distintas: temperatura, pressão e volume, e definem o estado de uma dada massa de um gás. E essa equação de Clapeyron, ela diz que a pressão vezes o volume está relacionada com nRT. O que é nRT? N é o número de mol do gás que eu estou estudando.
R é uma constante geral dos gases, 8,31 Joule por mol Kelvin. E a temperatura, ela é trabalhada sempre na escala Kelvin. Então, se você tiver temperatura em outras unidades, não esqueça de passar para Kelvin. E a energia é dada através da equação, em que U vai ser igual a minha energia K, que é 3 meios de nRT, ou 3 meios de pressão vezes o volume. Essas equações são importantes para compreender as transformações termodinâmicas, que são efeitos causados pela mudança de temperatura, pressão e ou volume através da relação entre a energia térmica, que é o que a gente chama de calor, e a energia mecânica, que é o que a gente chama de trabalho, trocadas entre o sistema com o meio externo, que é o que nós chamamos de vizinhança. Uma certa massa de gás sofre transformação quando pelo menos uma de suas variáveis de estado sofre alteração. Quais variáveis? Ou temperatura, ou pressão, ou volume. Essas transformações, elas podem ser de 3 tipos específicos. 4 tipos. Primeiro tipo, transformação isotérmica. Iso significa igual, então é temperatura igual, temperatura constante. Isobárica, pressão constante. Isovolumétrica, também conhecida como isométrica ou isocórica. Isso significa que o volume é constante. Mas também nós temos uma transformação adiabática, onde não há troca de calor. E analisando essas transformações, isotérmica, isobárica, isovolumétrica e adiabática, nós podemos construir o diagrama de pressão versus volume que apresentam, analisando esses diagramas, a transformação do calor, a transformação da energia térmica em trabalho, ou seja, energia mecânica, durante uma transformação gasosa. E a área sobre a curva mede o trabalho que o sistema troca. Ou seja, vejamos algumas situações. Aqui eu tenho 3 gráficos de pressão versus volume, onde eu tenho o estágio inicial do processo, o estágio final do processo e qual é o caminho que ele percorre. Cada um deles, nesse caso específico, eu tenho que o meu trabalho ele é positivo. Outros diagramas nessa situação aqui, para esse específico, o meu trabalho ele é negativo e nesse ciclo o trabalho total ele é positivo. Assim, nós dizemos que se o volume aumenta, o sistema realiza trabalho. E aí eu falo que o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o sistema recebe trabalho. E aí eu falo que o trabalho ele é negativo. Como que aqui a gente consegue saber o que é positivo e o que é negativo? Que é o grande fato de confusão na hora da resolução dos exercícios. Analisa o seu sistema. Se ele está fazendo aquilo porque ele quer, é positivo. Se ele está sendo obrigado a permanecer daquele jeito, é negativo. Você tem um pote com um êmbolo, uma tampa solta. Dentro desse pote tem um gás. Conforme você vai aumentando a temperatura, ele vai expandindo, vai aumentando o seu volume. O que o gás quer fazer? Aumentar o volume, pegar o máximo que ele puder de volume. Então, aquele êmbolo, ele se movimenta. O trabalho aí é positivo. Agora, se meu êmbolo ficar fixo, não tem para onde o gás expandir. Ele é obrigado a aumentar a velocidade, mas o volume é o mesmo. Então, onde ele vai mexer? Na pressão. Ele não quer fazer o que ele está fazendo. O trabalho é negativo. Assim, ajuda como você saber quando o trabalho é positivo, maior que zero, ou quando ele é negativo, menor que zero, tá? Voltemos ao quadro. E aí, por fim, nós temos que se o volume é constante, o sistema não troca trabalho. E aí ele fala que o trabalho é igual a zero. O trabalho de um sistema, ao passar de um estado para o outro, não depende apenas do trabalho inicial ou final, mas também dos seus estados intermediários. E, por fim, se existe uma expansão com realização de trabalho, essa energia sai da energia interna ou do gás.
Se um sistema troca calor com outro, sua própria energia interna irá mudar. Só que, mesmo se essa energia interna mudar, seja em trabalho, seja na quantidade de energia, a energia total nunca vai mudar. Ela vai permanecer a mesma, porque a energia é conservada. Tem um cientista, chamava Lavoisier, e ele tem um postulado muito bacana que é utilizado para várias coisas, mas ele era químico, tá? E aí ele fala que na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nessa situação, a energia ela é transformada, ela não é criada, ela não é perdida. A energia total do sistema, ela permanece, só que de formas diferentes do processo inicial para o processo final. E aí eu te faço uma pergunta. Você já ouviu falar em máquina térmica? Você sabe o que é uma máquina térmica? Você usa a máquina térmica? Às vezes a gente trabalha com essas situações e a gente nem sabe ao certo o que tem em casa referente a isso. Vou dar uma dica. Térmico tem a ver com variação de temperatura. Tem geladeira? Já mexeu com uma geladeira? A geladeira é uma máquina térmica. Vamos ao quadro para a gente entender um pouco melhor sobre o que significa isso. E a gente pode denominar máquina térmica como sendo um aparelho que recebe energia por calor operando em um processo cíclico, expande a uma fração dessa energia por meio de trabalho. Então, nós temos aí a relação dessa nossa máquina térmica. A máquina térmica, ela pode realizar trabalho. Nós temos o reservatório quente, o reservatório frio, a energia no reservatório frio que sai da máquina e a energia do reservatório quente que entra na máquina. Para que tudo isso? Para que nós possamos compreender como que se dá a eficiência dessa máquina térmica. A máquina térmica, nenhuma até hoje, nós temos máquinas térmicas que apresentam 100% de eficiência. Porque sempre há perda de energia por alguma situação. Mas quando eu analiso a fonte quente, a fonte fria, o quanto de energia, o trabalho realizado, eu consigo calcular a eficiência da minha máquina térmica. Vamos ao quadro. Quando a gente fala sobre máquina térmica, nós estamos falando aí de um sistema no qual existe um fluido operante, normalmente um vapor, que recebe um calor, que ele está chamando de QQ, de uma fonte térmica quente, realiza um trabalho W e rejeita uma certa quantidade de calor, QF, para a fonte fria. Então, quando eu quero calcular a eficiência desse material, eu vou utilizar o trabalho em relação à quantidade de calor pela fonte fria. E isso quer dizer que o trabalho ele pode ser escrito pela quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte fria. Note que eu estou aplicando nessa equação uma razão de quantidades de calor. Então, essa eficiência ela é adimensional, ou se eu multiplicar por 100, nós temos esse valor em porcentagem, em 100%. Para compreender esses fenômenos de máquina térmica, é interessante a gente entender os ciclos de Carnot, em que nós temos de analisar a eficiência das máquinas térmicas. Na história, grande máquina térmica, esse conceito todo de termodinâmico, ele foi aplicado, ele foi desenvolvido na Revolução Industrial, onde foram construídas aquelas grandes máquinas, onde o sistema começou a ser operacionalizado, onde nós tivemos o surgimento da Maria Fumaça, o trem para carregar grandes cargas e também transporte de passageiros, onde ele utilizava de combustível uma fonte quente, que ali era a queimada do fósforo, a queimada do carvão, queimada na madeira e assim por diante. Então, nessa situação, nessa região, foi quando foi instituído muito forte, foi quando foi descoberto esses conceitos de máquinas térmicas e que foi descoberto também que, por enquanto,
mesmo passando todo esse tempo, não há uma máquina térmica com eficiência de 100%. De lá para cá, muito estudo vem sendo feito sobre essa área e as eficiências vêm ganhando destaque, vêm melhorando, mas nada ainda de 100%, ok? É possível construir uma máquina térmica de forma simplificada? Se for possível, como se dá isso? Vamos descobrir juntos. Vamos ao quadro. Para que isso seja possível, depois assiste aí esse vídeo que está disponível nesse endereço para que você entenda qual é esse experimento que está sendo proposto dessa máquina térmica, mas é um experimento bem simples de ser realizado. O que você vai fazer? Construir uma máquina térmica utilizando lata de refrigerante com um pouco de água, indicado. Você vai fazer alguns furos nessa lata para que o vapor de água que será gerado possa escapar. Dentro da latinha será colocado 100 ml de água na temperatura ambiente e aqueça essa lata até 120 graus Celsius. E o vapor da água gerado escapará pelos furos e a lata irá girar. Como que você vai saber que está 120 graus Celsius? A pressão atmosférica, ela ferve ali mais ou menos nos 100 graus Celsius, que a gente usa arredondado. Então, ela começou a ferver, a borbulhar a água ali dentro, você já sabe que está a mais de 100 graus Celsius. Utilize um termômetro para que você consiga então saber qual é a temperatura que está ali no interior, que está na água até chegar aos 120 graus Celsius, tá? Entendeu até agora mais ou menos como é? Voltemos ao quadro. Dando continuidade no experimento, a lata irá girar, você vai determinar a quantidade total de calor a ser fornecida pelas velas usada para a transformação da água, construa a curva de aquecimento da água durante o experimento, considerando que a máquina térmica construída possua rendimento de 0,5%, calcule o trabalho realizado e qual a quantidade de calor liberado. Para isso, algumas informações são importantes. A densidade da água a 25 graus Celsius, aqui a gente está trabalhando com grama por centímetro cúbico. A massa de água aquecida, o calor específico da água, o calor específico da vaporização da água e o calor do vapor da água. Calor específico do vapor da água. E como ficaria tudo isso? Como ficariam os seus cálculos referente a isso? Primeiro ponto, a quantidade total de calor a ser fornecida pelas velas usadas para a transformação da água. Então, você tem nessas 3 situações da quantidade de calor fornecida. Você quer saber qual que é o calor máximo. Então, primeiro é a quantidade de calor da água, de 25 a 100 graus Celsius. Depois da vaporização, que é de 100, ele permanece a mesma temperatura, só que ele está mudando de estado físico. E por fim, nós temos aí de 100 a 120 graus Celsius. Somando todas essas quantidades de calor, eu tenho a quantidade de calor total a ser fornecida pelas velas usadas para a transformação da água. Aqui os cálculos necessários de como você vai chegar a isso e mais ou menos o valor que você deve obter de 261 kJ. B. Construir a curva de aquecimento da água durante o experimento. Então, mais ou menos, a sua curva apresentará essa cara aí, onde eu tenho as variações de temperatura 25, 100 e 120 e as quantidades de calor de cada uma delas. Essa é a cara do seu gráfico que será apresentado. E, por fim, considerando que a máquina térmica construída possua rendimento de 0,5%, calcule o trabalho realizado e qual a quantidade de calor liberado. Então, nós temos aí que o trabalho, por aquela equação, a nossa eficiência era igual o trabalho pelo Q. Então, nós reescrevemos, levando em consideração o rendimento, que é a eficiência da sua máquina, o trabalho aplicando os valores obtidos vai ser da ordem de 1,305
kJ. E para eu saber qual é a quantidade de calor liberado, que é a minha quantidade de calor fria, colocando os valores na equação, eu tenho que é de 259,7 kJ. Faça esse experimento. Depois que você fizer, analise cada situação, ponto de ebulição da água, qual o movimento descrito pela latinha, obtenha os dados e desenvolva todos esses cálculos, construa o gráfico e compare com esses dados que nós desenvolvemos juntos, que são para dar dados bem semelhantes, se não dados idênticos. E aí você consegue ver na prática os fenômenos termodinâmicos sendo aplicados aí na sua máquina térmica. E aí você começa a olhar para a geladeira, para o ar-condicionado, de maneira diferente, porque você entende que para qualquer máquina térmica eu tenho que ter a fonte quente e a fonte fria. Onde está a fonte quente, onde está a fonte fria? Na geladeira. Qual é a fonte quente e a fonte fria? Pensa para responder, não responde assim na lata. Não é óbvio. No ar-condicionado, qual é a fonte quente e a fonte fria? São máquinas similares, né? Elas são utilizadas para tirar o calor do ambiente, para diminuir a temperatura do ambiente. Onde é a fonte quente ou a fonte fria? Como que eu consigo calcular ou como que eu consigo analisar cada uma dessas máquinas térmicas? Aplicando os conceitos de termodinâmica e entendendo qual o funcionamento de materiais simples do seu dia a dia que talvez você não dava atenção a eles olhando dessa forma fisicamente. Vamos então recapitular tudo que a gente viu na nossa aula de hoje até o momento? Ótimo! Nosso tema principal da aula é fluido e termodinâmica. E nós vimos algumas situações, alguns conceitos, algumas propriedades importantes para conseguir estudar, conseguir compreender tudo que está por detrás aí dos princípios dos fluidos e da termodinâmica. Nós vimos que estudar a temperatura, a pressão, o calor dos objetos é de suma importância, levando em consideração também a sua pressão, o seu volume, desculpa. Nós vimos que para um fluido ser chamado fluido, para ele ser considerado como fluido, eu tenho que entender os estados físicos da matéria. Que eu não posso falar que os 4 estados físicos da matéria são fluidos. Porque um fluido, ele precisa escoar. Um fluido, ele precisa tomar a forma do lugar onde ele é colocado. Não eu mudar o fluido do jeito que eu quero. Agora eu vou pegar água líquida e vou fazer um prisma. Não dá, não. Só dá quando é sólido. Que aí eu solidifico como eu quero, mas ele é sólido. E aí quando eu pegar o cubinho de gelo e colocar ele em outro lugar, instantaneamente ele não vai tomar forma daquele lugar. Porque eu vou ter que esperar a mudança de fase acontecer. Então o fluido, ele tem por essa característica, além de escoar, tomar a forma dos lugares onde ele é colocado. Dessa forma, líquidos e gases são considerados como fluido. E para eu estudar um fluido, eu preciso compreender quais são as propriedades principais nele? Estudar a pressão e a densidade. Com isso, eu consigo saber quais são os princípios envolvidos nisso. Aplicar aí a lei de Pascal, a lei de Stevin, aplicar aí também o empuxo e entender o que o Arquimedes quis explicar ou postular quando ele relacionou as densidades do corpo segundo o seu material. Cada corpo tem uma densidade específica. Por que é mais fácil eu empurrar certos materiais dentro da água do que outros? Por que alguns afundam e outros boiam? Qual é a relação da força-peso? Porque a força-peso é aquela que puxa todos os objetos para o centro da Terra. É aquela que faz, se assim a gente pode dizer a grosso modo, qualquer coisa cair. Por que a gente, quando anda e cai, a gente fala, poxa vida, escorreguei? Porque quando você está andando, você tem o atrito que impeça
que a força, quando você anda, você está deslocando o seu centro de massa, ele já não é mais local, ele vai se deslocando. Se o centro de massa desloca, o seu peso também desloca na distribuição do seu corpo. E aí a força-peso atua, te puxando para baixo mesmo. Qualquer coisa que não esteja numa superfície cai, vai para o centro, vai para o chão. É aquela força que puxa para o centro da Terra. Como isso está relacionado com o empuxo? Porque alguns boiam, alguns afundam e outros ficam ali, meio a meio. Qual é a relação? Isso tudo nós vimos na nossa aula de hoje. Vimos também a diferença de temperatura, vimos a diferença entre temperatura e calor, o que é energia térmica e quais são os principais processos termodinâmicos atuantes. Reveja quantas vezes for necessário os conteúdos referentes a essa aula, são conteúdos essenciais para que a gente possa dominar essa arte da física e entender todos os conceitos físicos ao nosso redor, que muitas vezes a gente acha que não tem nada de física envolvido, mas é física purinha ali. Não se esqueça que a física ela descreve todos os acontecimentos do ambiente, do universo. Esse é o princípio da física, ela está em todos os lugares específicos para descrever os fenômenos naturais. Assim, nós ficamos por aqui na nossa aula. Nos vemos em breve. Bons estudos. Até já já!